mitos do nosso curso de especialização em neurobiologia e filosofia da contemplação. Aqui, nós avisamos já no outro vídeo, que eu enviei para vocês aí na segunda, passada. Vamos montar aqui uma aula gravada no mês de janeiro, mais difícil para nós estarmos presentes. Mas é uma aula, então, vou levantar o microfone, no qual a gente vai fazer um fechamento do nosso rolê, são as últimas considerações. Sempre relembrando que nós faremos um encontro ao vivo, ali para segunda ou terceira semana de janeiro, talvez terceira semana, que eu vou estar com o curso Parabela acontecendo, para nós então nos encontrarmos para dúvidas e fechamento do curso com vocês trocando, não vai ser uma aula, né? Então, essa é a nossa aula aqui, então as nossas considerações finais, nossas conclusões de todo o nosso rolê até agora, tá? Então, o que a gente pode pensar até aqui é o seguinte: há uma verdade, né? Há uma verdade no qual todos nós temos acesso. Há uma verdade no qual nós temos acesso. Ela está disponível aos nossos encontros, aos nossos afetos, e ela também, essa verdade, nos afeta, né? Só que nós somos parte dessa verdade. Então nós nunca vamos conseguir abarcá-la completamente. Vai acompanhando devagarzinho, tiozão. Essa verdade, no mundo da imanência, você pode chamar de Deus, a natureza, ou todo, como você quiser. Então há uma verdade, claro que há. Não é cada um tem a sua verdade. E nós temos acesso direto a ela. Só que nunca vamos conseguir abarcá-la num todo. Falamos isso na aula de consciência cósmica. Por quê? Porque somos parte dela. Nós e os outros seres que estão aqui entre nós, a árvore, o passarinho curió, a baleia jubarte e o seu vizinho, também é parte dessa verdade. Então nós coexistimos verdadeiramente. Cada um de nós, assim, constrói uma realidade, que é uma fresta, ou uma perspectiva da verdade que nos abarca, que nos constitui. Então, quanto mais encontros alegradores que vão compor comigo, mais perfeito eu fico, mais próximo da verdade. Então vai devagarzinho. Cada um de nós compõe a verdade. Você não é um outsider olhando uma verdade parada, intocada. Isso aí é no mundo dos essencialismos. O mundo dos idealismos. Há um mundo fora e às vezes você acessa a ele. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que cria hierarquias, um mundo vertical, sistemas de opressão. Há pessoas que detêm esse conhecimento e outras que não, que são desprovidas dele. Se você fizer algo certo, seguir os Vedas, a Bíblia, sei lá, um sistema político, ideológico qualquer, você quem sabe um dia alcança. Eu estou falando para vocês que a verdade há, isso é inquestionável, mas somos partes dela. Não seres outsider, olhando Deus fora, a verdade. Cada um de nós, então, constrói uma verdade? Não, constrói uma realidade. Mas uma realidade tem que ser comungada com outros seres, chamamos isso de cultura, sociedade, tá? Vou dar vários nomes de poder dar. Não é cada um com a sua verdade, mas cada um de nós tem uma perspectiva real que é interconectada por todos os outros seres humanos que estão como nós, imersos na verdade, partes, intersomos. Então, quanto mais eu me conectar com as diversas perspectivas da realidade, mais próximo eu tô da verdade. Então eu tenho uma perspectiva, a minha cultura,
Hatha Yogis medievais têm uma da ordem dos natas. Quando eu consigo compreender a realidade dele, já sei a minha, com a de outro, com a de outro, com a de outro, eu estou mais próximo da verdade. Vou conhecer a verdade inteira? Olha, tiozão, né? À toa que o hinduísmo inventou a reencarnação. Talvez numa vida só não dá tempo. Tá indo comigo? Vai me acompanhando. Cultura, sim, pode ser pensada como uma realidade comungada, tá certo? A tua realidade é bem próxima da realidade da tua filha, mas é distante da realidade de um curumim tupinambá. É uma criança tupinambá. Ele tá errado? Não, é uma outra perspectiva da realidade. A verdade dele qual é? A mesma que a tua. Só que depende do óculos que ele coloca, ele vai enxergar na perspectiva dele. É igual o negócio da maçã. A maçã é vermelha, molhadinha, parece com pera, porque a gente fez um acordo. Vem comigo, vai que eu tô avançando. Fizemos um acordo que a maçã é uma fruta vermelha, parece com pera, molhadinha e é doce. É um acordo. Porque cada um comendo a maçã tem uma fatia, uma fresta, uma perspectiva da mesma verdade maçanística. A verdade maçã tá lá. Ela não vai mudar. Mas como você... Vem. Mas como tu acessa, ela afeta e você afeta ela, depende do seu manancial de conhecimento. E o yoga com isso, Beto? O yoga, e portanto a meditação, é um aliado. Ela promove um pacto de aliança. Como assim? Vem que eu vou subir para a parte mais difícil agora. Para eu adentrar a realidade, que é uma fresta da verdade, tupinambá, que ele vai comer a maçã e vai ter outra rolete, lá, vive um espírito na maçã. Ah, ele é primitivo. Não. Pegou? Tu acha, porque tu foi construído num tipo de organização social que você entende que você é mais superior do que outro. Que olha só, uma briga por perspectivas. Tá entendendo, não? A verdade tá lá. Tá aqui. A verdade tá aqui. Nós acessamos perspectiva. E a meditação? Vai devagarzinho agora. Agora eu vou adentrar. É a parte difícil, hein? Para eu adentrar a realidade tupinambá, tapajós, maori, do yoga, como cultura, religião, como você quiser pensar, eu preciso transitar da minha perspectiva para dele. Então é necessário uma transição para mediar a perspectiva deste com este, minha da sua, por exemplo. Meu irmão, olha, o mar, ele tem uma perspectiva diferente, é Iemanjá. Eu olho, a primeira coisa que eu bato o olho pela perspectiva de surfista é da onde vem o swell, onde tem a vala, onde está batendo de vento. É outro rolê. A verdade de mar tá lá? Tá lá. A perspectiva, diferente. São verdades diferentes? Não, a verdade é a mesma. As perspectivas mudam. Então a minha realidade em contato com o mar, que é concreto, ele está ali, batendo. E para eu adentrar a realidade do seu irmão, do mar, que veio manjar, eu preciso fazer uma transição. Transição do quê? Da minha realidade para dele. Então eu preciso criar um hiato, um espaço, onde eu me distancio momentaneamente da minha perspectiva da verdade, da realidade, os estratos que compõem o mundo onde eu vivo, para conhecer o outro. O yoga faz isso, a meditação faz isso. O que é a meditação? Do que você criar um distanciamento para conseguir perceber os diversos corpos que estão me afetando, consciente ou não, real ou imaginário, que vão compondo e vão ditando muitas vezes o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu quero.
Então, o yoga pode nos ajudar a construir esse espaço de transição entre o que eu sou, o que eu estou vivendo, e um outro, a transição de conexão. A meditação pode nos ajudar. Ela nos ajuda porque ela também constrói uma duração nessa transição, nessa geografia nova. O yoga chama isso aí de samadhi. A gente visita, então, novas outras cartografias mediado com o aliado yogar meditar. Então, a verdade aqui está me dando de forma imediata? De forma imediata. Mas de forma imediata, passa pelo meu filtro. Então eu vou captar a verdade, uma parte dela. Então entre a verdade que está ali, imediata, aqui, e os estratos que compõem a minha realidade, há uma mediação. Toda hora, está acontecendo agora. Se eu perguntar para cada um de vocês, o que vocês estão anotando do que eu estou falando aqui em torno de mais de 10 minutos, cada um está conseguindo captar do que consegue. Na mediação entre a verdade e a tua realidade, nós criamos uma subjetividade singular, a subjetivação do indivíduo, que é a nossa realidade. Ah, mas a minha realidade é a mesma do meu vizinho, claro. Porque há uma intersubjetividade. São acordos. Maçã é vermelha, parece com pera molhadinha e é doce. É uma intersubjetividade. São acordos que nós fazemos, como da linguagem. Don Chomsky. A gente se convencionou a trocar ideia nessa língua aqui. Ela é limitada, claro que é. Então a verdade se apresenta inteira, completa? Claro, é plena. Mas você é parte dela, então você nunca vai conseguir a compreender completamente. Ela sempre será mediada com outras subjetividades, porque há outros seres aqui trocando ideia. A cultura, então, é uma intersubjetividade. É necessário sempre, então, exercitar algo que falha muito na nossa cultura dita ocidental, onde você foi domesticado, que você é latino-americano, a transição e um tempo de duração imerso nessa mediação para você sair com pedaços de novas terras. O yoga chama isso de viveka. Discernimento. Para quê? Para vencermos as contradições da vida que se apresentam. Isso chama dialética. Está acontecendo o tempo todo. Você talvez está tendo dificuldade de compreender para onde eu estou indo e aonde eu cheguei e de onde eu parti. É uma contradição, é um muro que surge na sua frente. Essa contradição, esse muro, você pode recuar e falar assim, não consigo avançar a partir daqui, é muito difícil. Ou você pode visitar esse muro, tocar ele, mediação, para criar linhas de fuga, rotas de fuga, abrir uma fresta nesse muro, espiar entre ele, tentar dar uma olhadinha, voltar para vencer a contradição. As pessoas que se entendem habitando um corpo que não é do gênero dela é um muro, é uma contradição. Teve que ser mediado para a possibilidade alternativa da vida trans surgir. É necessário sempre, então, exercitar a transição, que tem um tempo de duração. Porque se você ficar imerso na mediação 24 horas, você perde o senso de realidade. Esquizofrênico do hospital toma remédio. Você tem que ir e voltar. Por exemplo, eu posso fazer essa mediação, essa transição pelo yoga, pela meditação. Meditação o que é? Um exercício de você visitar momentaneamente um espaço entre. Entre o quê? Entre a minha realidade e outros que se apresentam. Se apresenta como? Por um afastamento temporário do meu eu, da minha lógica e da minha mente. Já falou sobre isso, estou recapitulando. Há uma dialética, então, que se apresenta para vencer as contradições. Nós inventamos constantemente histórias para superar essas contradições. Basicamente, podemos agrupar elas em histórias duais, onde tudo que você não sabe
e a verdade absoluta está em outro mundo imaginário, nosso lar, céu cristão, Sansara, Nirvana, Samadhi, Moksha, e o mundo da imanência, onde está tudo aqui acontecendo agora. Então, o que nós vimos até agora? Que há um aparelho biológico natural em você que capacita você a fazer essas transições constantemente. Mas são poucas vezes usadas por você. Porque você tem uma crença de que a tua realidade é a verdade. E não é. A tua realidade é uma fração dela. A verdade não é relativa. Mas a tua realidade é sempre uma fresta dela. Então, cada um de nós tem uma porção, uma fatia da verdade. Quanto mais eu entender o outro e viver numa comunidade, mais fractais da realidade, da verdade vão se juntar e eu estou mais próximo da perfeição. Então, eu sou pleno? Você é pleno. Você é pleno quando vem que yoga, vem de ud, que é ligar, conectar com outros seres humanos, com outros corpos, que são frações da realidade. São frações da realidade. Então, peraí, Beto, deixa eu dar uma respirada, então. A verdade é disponível, ela me afeta e eu afeto ela, completamente, tranquilamente. Como eu vou ter acesso a ela inteira? Não, você nunca vai ter. Então, já te libertei de um peso nas suas costas, você nunca vai ter. Você vai ter sempre fração. Aí, como que eu posso aumentar as minhas frações? Pergunta interessante agora. Se eu tenho uma fração e o ser B tem uma fração e o ser C tem uma outra fração, porque somos seres singulares, que cada um com a maçã tem uma perspectiva da maçã diferente, se eu fizer uma transição para compreender a fração da realidade, a fresta da realidade do B e do C, eu vou voltar da transição, da compreensão do outro com um pedaço de novas terras. Eu vou ser então mais perfeito, completamente. Você é um ponto A, isolado do B e do C. Foda-se, ele é inimigo. O que ele sabe é burro. Você está mais próximo ou longe da verdade? Ele é distante. Então, o pequeno fascista é aquele que acha que tem a verdade. Então, ele é a régua do mundo. E o outro, que é diferente de mim, está errado, preciso aniquilar, porque ele me afronta. E eu estou falando o contrário. Você só vai ter uma perspectiva, uma fresta. Enquanto mais eu entender a vida LGBTQ+, a vida do Hatha Yoga medieval, a vida do evangélico, a vida do Silas Malafaia, compreender a verdade, a realidade, quer dizer, mais próximo eu vou estar. Eu tenho que adotar a vida desse cara que eu não gosto? Claro que não. Você tem que entender todo o acúmulo de tempo que fez ele ser o que ele é. Mas ele é um canalha. E ele sabe que é canalha. Ótimo, agora você já sabe que ele sabe que é canalha. Antes, você poderia achar que ele é canalha a priori, né? Desde o nascimento. Não, ele foi sendo canalha. Ele é fruto de uma sociedade doentia que o transformou em canalha. E aí agora você está armado para criar alternativas e vencer essa contradição canalística e criar novos modos de viver. Então o yoga te facilita retomar o processo criativo da vida. Isso é fácil? Não. É necessário imaginação e esperança na transformação de realidade. Ao transformar a verdade. A verdade é verdade, não é a contradição, né? Você não transformar a verdade. Transformar a verdade significa mentir. Você consegue transformar a realidade. Como? Fazendo outras pessoas conhecerem os estratos que compõem outros seres humanos. Então, o que o yoga propõe? Ligar, juntar, religar com outros seres humanos. E não como acontece hoje, devido a uma fatia capitalista neoliberal, onde cada um está na sua correria, tentando conservar o seu espectro da realidade, sendo narcísico, e não consegue ampliar para perceber a vida de outros seres, existindo assim como a sua. Lutando pelo quê? Lutando para sobreviver. Então o yoga pode ajudar neste entre. Mas para que serve viver nesse entre? Para abrir novas contradições. Quando vai acabar a contradição? Nunca. Porque nós estamos acontecendo e nós nunca vamos ter acesso à verdade. Se um dia tivéssemos, não teria mais, mas não tem. Então, podemos imaginar assim que
Estamos eternamente inventando realidades, completamente, perfeitamente. Aí a pergunta é, a realidade que você vive, está potente, está alegre? Não. Então, como transformar a realidade? Sozinho não dá, você precisa se organizar. Organizar coletivamente. Para que outros consigam entender as frestas da realidade que está sendo oprimida, pelas frestas da realidade que são opressoras, para então comungar e ampliar novos modos de existir. Se yoga tem uma função, então, nessa sociedade é essa. Por exemplo, em vez de meditar, eu poderia tomar um copo de daime, de ayahuasca. Em menos de 40 minutos, eu vou ser transportado para uma fase de transição. Um espaço entre a minha realidade e agora essa da transição, que é diferente, porque eu desestruturei, desorganizei o meu estado da realidade para dentro da outra. Então não dá para compreender um outro conjunto de estratos que compõem uma realidade se eu não me desorganizar. Eu preciso me desorganizar para adentrar aquela compreensão e aí fazer o caminho de volta. Tem uma duração essa transição. Não quero ficar naquela pegada o tempo todo. Quando eu voltar, eu volto com um pedaço de novas terras. Volta para a mesma realidade? A mesma verdade? Só tem uma verdade. Mas eu posso ter diversas perspectivas dela. O yoga também é esse processo. Espero que tenha contribuído. A gente vai trocar mais, mas essa é essa aproximação final que você precisa voltar para esse vídeo e pensar de novo nas construções que você faz da realidade a partir de extratos da verdade que se apresenta de forma imediata para você. Ela vai sempre ser mediada. Lembra do Bhagavad Gita? Há uma guerra. Então, se você deseja adentrar lá, você precisa entender que essa desorganização ela é incômoda. Não é à toa que quase ninguém medita hoje, faz culto aos asanas. Porque a meditação exige obrigatoriamente que você, por um determinado tempo, visite uma transição, uma geografia, uma cartografia, outra, que é um mergulho para fora da sua organização de realidade. Não é à toa que Chitta Vritti Nirodha, de cessação voluntária das modificações de Chitta. E o que é Chitta, lembra disso? É o eu, que é o seu acúmulo de tempo, eu, Roberto, filho de Dona Margarida, professor, a razão, a lógica e a mente, manas, que é esse conjunto de emoções, sentimentos dos outros corpos te afetando. Meditar, então, te leva para um estado, yogar, onde o eu, a razão e a mente, que é esse acúmulo de tempo que você deixem transitoriamente, momentaneamente, que é uma duração, de manter organizado aquela realidade dita. Você vai visitar, então, estratos de novas realidades. É incômodo. A meditação se tem transformado hoje no mundo moderno como apenas um apaziguador de sintomas. A meditação mesmo é rasgar, porque você precisa adentrar uma nova compreensão da realidade de outro. Então, é rasgar Maya. Mas depois desse rasgou o seu Maya, você vai adentrar no Maya de outro. Você rasga daquele, vai adentrar em outro Maya. Quando o Maya acaba? Nunca vai acabar o Maya. Porque Maya são estratos da realidade. Para você rasgar todos, você vai ter que conhecer todos os seres humanos do planeta. E quando você conheceu todos, aquele primeiro já se modificou. Você entende que não vai conseguir? Por isso que é rizoma. Então respira. Nesse momento você talvez está criando uma certa angústia no seu peito. E é isso. Primeiro passo, quero que você elimine da sua compreensão que um dia você vai alcançar a verdade, o iluminado. Não vai rolar isso. Eu quero acabar com as hierarquizações de você. Transformar na horizontalidade. Você, Shivananda, Yogananda, Hermógenes, Dalai Lama, tá igual. Ah, por que ele é superior a mim? Não, a pergunta interessante é, por que você acha que ele é superior a você? Talvez ele fez mais transições. E você menos. Mas está tudo na sua mão para você fazer isso. Você nasceu pronto para fazer as transições. Porque você faz constantemente. Você faz constantemente. As transições é que nos permitem ser humanos e criar novos modos de existir.
Há transições. Você não é uma criança de que você era com 6 anos. Houve uma transição para a criança de 12 anos, adolescente, assim vai. Só que, é claro, a organização social, que é esse pacto de realidade que vários seres fazem entre si, compõe a realidade social onde você vive. A meditação, dentre outras possibilidades, são pactos de aliança ou aliados que você usa. Pode ser uma literatura, pode ser um conto, pode ser a música do Miles Davis. O Miles Davis, se você ouvir um solo dele de 25 minutos, ele te leva para um outro estado de realidade. Você vai conhecer mais uma fração da verdade. A verdade está lá parada, mas você abre mais uma fresta e volta a compor o seu estado da realidade. Quanto mais conexões eu tiver com outros corpos, corpos musicais, corpo sonoro, corpo luminoso, corpo da baleia jubarte, corpo mergulho, corpo surf, vários corpos. Corpo do cultura islâmica. Mais próximo você está da verdade, de Deus, do todo, sei lá o que você quer dar para Ishvara. Então, meditação não é para acalmar você. Meditar é você se desorganizar momentaneamente, visitar um novo extrato da realidade, nessa fase de transição, que é sempre mediado entre o que eu conheço e o que eu vou conhecer. Há um espaço entre. Você está fazendo isso agora. Agora, essa aula criou em você um espaço de transição. Você não é o mesmo aqui assistindo essa aula na fila do banco, esperando para pagar uma conta. Então entenda que isso aqui não é o mundo espiritual, ou se o mundo espiritual está aqui, ó, no supranatural, não no sobrenatural. Então agora, quando eu falo para você que agora nós estamos meditando, você compreende o que eu quero dizer. Nós agora estamos meditando, ou seja, nós criamos um espaço entre o teu ordinário, que é o mundo do cotidiano, onde todo mundo acha que maçã é vermelha, parece com pera molhadinha, é doce, para o mundo entre, onde há a produção de perguntas interessantes e não respostas absolutas. E aí muda a chavinha. O yoga não vai te levar para um espaço de resposta absoluta, porque esse lugar não existe. É imaginário. E que só serve para ajudar sistemas de opressão continuarem oprimindo outros que acreditam que é o mundo a chegar. E não há. O que é o Papa, não ser um sumo sacerdote que tem a comunicação direta com Deus. O que é Deus se não é a verdade? Ele não tem esse acesso. Calvino e Lutero, que são outros teólogos, já falaram isso. Então o que eu tenho? Você tem dúvidas. Se você tiver dúvidas, olha que interessante, está na vida. Se você tiver dogmas, respostas absolutas, você está bem longe, afastado dela. Meu nome é Roberto Simões. Essa aqui é a aula finaleira da especialização em neurobiologia e filosofia da contemplação. São as nossas considerações finais. Espero vocês ao vivo, provavelmente no terceiro sábado de janeiro de 2022, para a gente trocar sobre essa aula e outras tantas, porque eu certeza que você ainda não assistiu todas as aulas e fez todas as provinhas. Ok? Então eu me despeço mesmo de aula finaleira no nosso encontro ao vivo. Aqui eu amarro com essa nossa aula de considerações finais do nosso curso.